Boa noite, graça e paz. Você está feliz de estar aqui essa noite? Então dá um sorriso e fala para a pessoa do teu lado: fica tranquilo, eu vou pagar a sua janta hoje. Se ele ria, porque o milagre é grande. Vocês estão aí ou não? Que coisa boa, está numa igreja onde é proibido entrar gente feia. Veio dois, mas não é daqui, é de longe. Uma honra também estar com o pastor Igor, sua querida esposa, a pastora. Tive a honra de pregar em algumas igrejas que ele pastoreou. E a gente tem uma amizade bem antiga. Não que eu seja velho, nem ele. Eu era pregador mirim, né, quando eu comecei. E estou honrado de estar numa das igrejas do pastor Silas. Preguei no Recreio segunda. E hoje estive lá no Café dos Pastores. Então uma honra estar aqui mais uma vez. Quero agradecer a Deus, aos pastores, o carinho com a minha vida e a oportunidade de servi-los. Quem não me conhece aqui, levante a mão, por favor. Vocês não perderam nada. Eu sou de Campinas, interior do estado de São Paulo, uma cidade de 1.400.000 habitantes. Eu sou casado com a pastora Beta. Domingo agora que vem eu faço 30 anos de casado com ela. Orei muito, ela não orou nada. Cada um recebe o que pediu a Deus, né? Ela não vigiou. E eu sou pai da Beli, que é dentista, nossa filha mais velha. E sou pai do João. O João é a quarta pregadores na nossa casa. Eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Dia 14 agora de março, sábado, eu completo 39 anos que eu estou pregando o Evangelho. Para a glória de Deus de tempo integral. E sirvo na Família da Fé lá em Campinas, uma igreja graciosa que Deus me deu a honra de pastorear. E quando você passar em Campinas, porque a Azul faz seus traslados em Campinas, vai nos visitar lá na Família da Fé. Vai ser uma honra te receber lá. Eu sei que você, hoje, antigamente você se apresentava, mostrava o seu cartãozinho que você tirava do bolso, da carteira. Hoje é muito simples, você vai lá nas redes sociais, você entra no Instagram, Facebook, você entra no YouTube, você entra até no TikTok. É só você digitar @JosimarFonseca, você vai me achar em todas essas redes sociais. Vai ser uma honra ter sua companhia conosco lá. E aí você vai saber um pouco mais daquilo que Deus tem gerado na nossa vida. Por bondade de Deus, eu tenho tido a honra de pastorear não só no Brasil, mas fora do Brasil. E estou muito honrado de poder pregar a palavra nessa casa essa noite. Se você está no Orkut, Deus abençoe. Eu caí fora, mas nas outras eu estou lá. Você vai encontrar gente para a glória de Deus. Eu tenho 25 livros escritos e alguns deles estão em PDF lá na nossa página, gratuito para você baixar. Mas eu trouxe 3 deles e todo o material que eu tenho dá suporte aos nossos projetos. A gente faz obra missionária aqui no Brasil e também fora do Brasil. Meu irmão é missionário, também pastor. E nós estamos construindo em Moçambique a Vila da Esperança, num lugar que não tem nem gente branca, nem gente que usa sapato como a gente usa, e nem onde tem água. Então lá nós abrimos um poço d'água. Agora estamos construindo a escola, vamos construir a igreja, o ginásio poliesportivo, o campo de futebol. E mais de 30.000 pessoas que nunca tiveram chance e acesso a nada, vão ter acesso a muita coisa linda, gerada por gente aqui do Brasil, gerada por pessoas que estão entregando a sua vida. A gente tem obra também lá em Belém do Pará, nos ribeirinhos, lá na nossa cidade. Eu tenho uma carreta que é um transforme, pena que eu não lembrei na hora, podia te dar foto para ver aqui, para colocar. Eu tenho uma carreta, é um transformer, ela tem palco, som, luz e LED, eu abro ela ali na frente, em 3 horas está tudo pronto, um palco como esse, com LED, luz, som. A gente faz evangelismo de rua, faz ação social, corta cabelo, pinta unha, poda animal e prega o evangelho. E aí é uma ferramenta poderosa que a gente tem, chama Church Truck. Eu tenho falado com o pastor Silas para a gente usar para cá, para poder abençoar muita gente, fazer um barulho aí na frente, parar todo mundo, fazer todo mundo das ruas à volta vir aqui saber que a gente está vivo. E o projeto é simples. Quando você vai alugar um palco, alugar LED, é caro. Quando eu abro o caminhão, está tudo dentro dele. E é muito barato. Então a gente está usando lá na nossa cidade, fiz um evento agora, deu 18.000 pessoas. E assim, tem sido instrumento. E como é que a gente patrocina os processos? Livros,
Não tem mais CD e DVD, não se vende mais isso. Aí você tem canal no YouTube, eu tenho material. Então tenho livros, trouxe 3 dele. Esse é meu livro mais vendido. Fala comigo, nada vai morrer no meu colo. Tudo que você recebe de Deus, Satanás quer criar um óbito. Só que você tem a palavra da ressurreição. Ok? Esse custa em qualquer plataforma R$40. Esse aqui é um livro, Como Ver Acima dos Problemas da Vida. Uma estratégia para você entender que não é nada para te afundar. É só oportunidade para você crescer. Ai de Davi se não tivesse aparecido um gigante. Foi um gigante que tornou ele campeão. Então essa luta que você está enfrentando vai tornar você um vitorioso campeão de Deus. Amém ou não amém? Aí esse aqui, meu devocional, vendeu mais de 20 mil cópias. Esse custa R$70. Se você juntar os 3 livros, olha que loucura. Vou fazer só para você me abençoar e ser abençoado. Os 3 livros eu vendi lá na sede por R$90. Vou vender aqui por R$70. Dá para você dividir em 2 vezes. Tá pior que Casas Bahia. Liquidação total. Ok? Dá para dividir em 2 vezes. Você vai lá. Pode ser uma agora, pode ser outra depois do culto. Eu sei que vai te abençoar. Ok? Eu não vim vender o livro, mas está lá disponível. E eu tenho essas pulseiras, que é uma pulseira, a palavra que eu vou pregar, Efatá. É para você, não é amuleto, é para você lembrar que é uma palavra profética para o seu ano. Deus vai abrir seu caminho. Deus vai abrir o céu sobre a sua vida. Deus vai abrir as portas que estavam trancadas. E a glória dele vai ser manifesta. Uma pulseira 15, 2 por 20. Todo esse material está lá disponível. Pastor, eu vou dar para a senhora. Dá ali para a pastora e para o reverendo. Eu nunca dei nada para ele, mas o jantar hoje já está garantido, eu tenho certeza. Abra as escrituras, por favor. Marcos capítulo 7. Se vocês quiserem, não vou atrapalhar vocês. Pode ficar aí com o instrumento na mão, né? Coitado, vindo da gaita, já está até. Ok? Marcos 7:31. Acharam? Quem achou, diga amém. Marcos capítulo 7, verso 31. Acharam a palavra? Está com a Bíblia aberta aí no colo? Oh, coisa boa, também está ali na tela. O texto que temos diante dos nossos olhos é um texto riquíssimo da palavra. Em tese, eu vou contar para você o cerne da palavra e depois nós vamos olhar com cuidado na palavra. Tudo está embutido nessa revelação. Jesus está se movimentando, e eu vou falar disso já já, e ele volta para dentro da sua geografia. E quando ele entra na sua geografia, trazem para ele um homem que é surdo e mudo. Algumas versões vão usar a palavra gago. Só que gago no português, na nossa linguagem, é alguém que tropeça. Fala, mas tropeça na palavra. Você já viu gago, né? E fala. Aqui não fala, aqui não comunica. Ele é surdo e mudo. Surdo e mudo. Pedem para que Jesus ponha as mãos sobre ele e o cure. E ele não cura o homem nem no lugar que ele está e nem naquele momento. E depois faz um milagre extraordinário na vida dessa pessoa. Eu não estou chamando esse milagre de um milagre inédito e não estou dizendo que existe um milagre simples. Mas esse é um milagre profético geracional. Vou repetir. Ele é um milagre profético geracional. Não é só um milagre na vida de um homem que não ouve e fala. Porque existem certas coisas que Deus faz que tem a ver com processos geracionais. Por exemplo, vou citar agora, mas vou repetir no texto porque você vai ver. A mulher do fluxo de sangue sangrou quanto tempo? Quanto tempo? 12 anos. Quantos anos tem a filha de Jairo? 12 anos. Escute isso. Isso não é só um milagre na Bíblia. Isso tem a ver com um processo geracional. Quando uma geração sangra, a outra morre. Vocês vieram hoje à noite ou não? Preste atenção. O fluxo de sangue daquela mulher é de 12 anos. E não existe na Bíblia nada que não esteja lá
por causa de propósito. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para nossa edificação. Então, quando a mulher sangra 12 anos, a filha de Jairo, que é uma outra geração, já nasce sentenciada à morte. É por isso que quando ela toca na orla do Senhor, o sangramento seca. E quando Jesus entra na casa de Jairo, a menina é ressuscitada. Porque Deus tem uma obra não só com você, mas também com seus filhos. Vocês não vieram? Vocês estão por aqui essa noite? Fala para quem está do teu lado: Deus tem uma obra linda com você. Mas não é só com você, é também com o seu legado, é também com as gerações futuras. Vocês estão aqui hoje à noite ou não? Agora, o texto que nós temos diante de nós, ele fala assim, olha como ele começa. Ele começa com uma expressão que você precisa compreendê-la. Diz o texto, verso 31. Ele vai jogar na tela, você vai ver. Diz assim, de novo, repete. De novo, vamos? De novo. Sai do slow motion e fala comigo, fala, de novo. Quando o pastor Igor me apresentou, ele disse, pastor Jossi já esteve aqui. Então estou aqui significa que eu já estive aqui. Quando eu digo, olha, outra vez, você tem um entendimento claro que houve algum evento anterior a esse e agora está se repetindo algo. Está entendendo? Agora, olha que coisa preciosa. Ele estava de novo, e aí cita uma geografia. Olha que geografia cita. Cita o território de Tiro, o território de Sidom, o mar da Galileia e os confins de Decápolis. Agora veja, o ministério de Jesus é um ministério que tem uma geografia. Jesus foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o ministério de Jesus, a priori, é um ministério para Israel, porque tem uma palavra prometida, tem um compromisso estabelecido com Abraão, Isaac, Jacó, seus descendentes. Vocês estão aí ou não? É uma geografia. Quando a mulher Cirofenícia andou atrás de Jesus, pedindo um milagre para a casa dela, Jesus disse, primeiro ignorou ela. Depois ele disse para ela, não posso dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. E a mulher disse o quê? Os cachorrinhos também vivem da migalha. Aí ele parou tudo, e olha o que ele disse, eu não vi na minha geografia, Israel, uma fé tão robusta quanto esta mulher. Levanta a mão direita, quero professar na sua vida. Ele disse para a mulher, pode ir para casa. Pode ir para onde? E declarou, o demônio que está na vida da tua filha em casa, já foi embora. Eu estou professando na sua vida essa noite, pode ir para casa. O mal, a luta, a tribulação que estava lá, já bateu em retiro. Meu Deus, vocês não estão aqui, levante a mão e dá uma glória a Deus. Eu vim declarar, meu Pai, vocês estão aqui ou não? Abra sua boca e declare essa verdade que Deus me dá agora autoridade para declarar. Sua casa está autorizada por Deus a prosperar. Vamos, grita bem alto para o mundo espiritual ouvir, diga, a minha casa está autorizada por Deus a prosperar. Põe o dedo na cara de alguém e profetiza na vida dela. A sua casa, a sua família está debaixo de governo, está debaixo de autoridade. Não vale encantamento, não vale oração contrária. Sua casa está autorizada. Grita bem alto, a prosperar. Meu Deus. Tem crente pentecostal nessa casa hoje ou não? Tem gente cheia do Espírito Santo aqui essa noite ou não? Vocês estão comigo ou não? Agora, como é que a Bíblia fala de uma geografia além? Porque a geografia que ele está andando é Tiro, cidades além dos limites de Israel. Está me ouvindo ou não? O que ele está fazendo lá? Qual é o motivo? Ele está dando uma volta? Está tendo um refresco? Está tirando uns dias de férias? Está tirando de folga? Não.
Tiro e Sidom fala de idolatria, fala de imoralidade, fala de religiosidade, fala de aspectos espirituais que estão embutidos nessas cidades. Vocês estão aqui ou não? O ano passado, o Rio de Janeiro recebeu uma mulher que é uma dos ícones da música mundial secularizada para cantar aqui nas praias. Pago pelo governo brasileiro, pago pelo Rio de Janeiro. Milhares foram ouvi-la. E ela disse quando começou o evento dela: eu não vim falar de música, eu vim abrir portais espirituais para aquilo que eu sirvo. Não, vocês não estão me ouvindo. Ela disse que ela veio abrir portais espirituais. Por quê? Porque ela entende que existem realidades espirituais e existem realidades naturais. Então, quando Jesus está andando além do limite, Ele está discernindo coisas espirituais que nós não discernimos. Ele fez um milagre tremendo, colocou os discípulos no barco e passou com os discípulos para outra margem. E as Escrituras declaram que enquanto ele dormia na base ali do barco, uma tempestade chegou e o barco começou a naufragar e ele foi despertado. Quando levantou, ele repreendeu a tempestade, olhou para os seus discípulos e disse para eles: vocês são homens de pequena fé. Como assim pequena fé? Era uma tempestade. É porque o que ele estava enxergando não é a simplicidade de uma tempestade. E pode haver uma tempestade comum de chuva, um pé d'água como agora. Mas aquela tempestade tinha um cunho espiritual. Por quê? Porque Gadara estava debaixo de domínio de potestade maligna. Quando ele pôs o pé na terra, a potestade que estava habitando a vida do gadareno veio. E quando veio, disse assim: o que é que temos contigo, filho de Davi? Não, vocês não vieram essa noite. A Bíblia declara que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados, potestades, obras da maldade que estão no mundo espiritual. O mundo secularizado que a gente vive hoje, pós-pandêmico, ok? Pós-modernidade, ele criou uma cultura que hoje quase todo mundo vivencia ela, que é a cultura de declaração que você é um ser humano, que tem uma alma e desenvolve uma espiritualidade. Mas este processo é contrário à verdade das Escrituras, porque as Escrituras declaram que primeiramente somos seres espirituais. Vocês estão aqui ou não? Eu ainda não comecei a pregar, mas estou tentando te ajudar a entender. Veja, primeiramente você é um ser espírito, que tem uma alma, que habita nessa casa, nesse corpo que é você. Agora, a Bíblia diz assim: os espirituais tudo discernem, nada são discernidos, trazem do espiritual para o natural. Você está aí ou não? Você precisa entender, o natural só existe porque o espiritual existe primeiro. O que é espiritual é mais real do que o que é natural. Talvez você esteja me vendo pregando, está vendo o telão, está vendo o púlpito, e aí você diz assim: é concreto, então eu enxergo, então existe. Eu vim declarar que o espiritual já está aqui. E o espiritual é mais real do que aquilo que você vê, porque seus olhos podem te confundir, mas o espiritual não tem confusão. Vocês estão aqui ou não? A Bíblia diz que os que são nascidos de Deus são nascidos do Espírito. Não, você não veio essa noite. Não é porque você não está enxergando que você você não pode afirmar, ou que você precise negar que não existe, porque você não viu. Porque esse lugar está cheio de ar, você respira, você sabe que está aqui. Está cheio de energia, você sabe que o seu celular está aí. Então você usa a tecnologia que está no celular, e quando a antena está ligada, a onda de energia passa aí, o sinal passa aí você se conecta nas redes sociais. Mas quando tira o sinal, o que acontece? Está bloqueado, não entra.
a informação, mas se há desbloqueio ou se a antena está ligada, há conexões e você sabe que existe, mesmo quando você não vê. Eu vim declarar, esse lugar já está saturado. Vou repetir, esse lugar já está saturado de graça, de alegria, de paz. Meu Deus, só os espirituais vão pegar. Você não viu, e por favor, corrija esse vocabulário. Não diga porque começou o culto, começou a oração, começou a adoração, Deus chegou. Deus já estava, foi a gente que chegou. Então tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra preparada para a manifestação da graça. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Agora João 3 vai dizer assim: ninguém pode receber nada na terra se do céu não for liberado. Vamos, repete comigo: ninguém recebe nada na terra se do céu não for liberado. Joga a mão para cima, estou declarando: o céu já liberou a tua vitória, o céu já liberou, meu Deus. Alguém está aí essa noite? Você veio adorar o nome do Senhor. O céu já liberou o teu milagre. O céu já liberou a palavra de vida. O céu já liberou a próxima estação. Então receba na terra tudo aquilo que o céu já liberou. Foi por isso que Paulo declarou essa verdade, que Deus traz à existência o que não existe, como se já existe. Para você não existe, mas para Ele já existe. Para você não é concreto, mas para Ele é real. Meu Deus, vocês estão aqui ou não, queridos? Você está esperando o tempo para manifestação, mas o seu milagre, o cumprimento da promessa, a liberação da palavra, não está sendo preparada, está pronta e está pronta desde a fundação. Fale para alguém, você está precisando entender essa verdade. E ela pode perguntar: qual verdade? Deus não está preparando a próxima estação, já está pronta. Eu não estou ouvindo chuva não, meu irmão, estou vendo o tempo da manifestação. Não há barulho de chuva, é chuva que vai cair para que Deus seja glorificado. Vale um glória a Deus, vale um aleluia. Então, quando Jesus está passando o limite da sua geografia, sabe o que Ele está dizendo? Eu vou visitar os lugares improváveis da sua vida. Não, aperta a mão dessa pessoa e fala: os lugares improváveis, as situações que as pessoas não querem pôr a mão, e aquilo que todo mundo já disse e deu como perdido, Deus está dizendo: eu vou outra vez fazer uma obra extraordinária. Eu não sei aonde está a tua luta. Eu sei de uma coisa: onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Agora veja, o texto começa dizendo, de novo, depois o versículo diz: então. Porque quando Deus faz seus movimentos, é porque Ele já alinhou o processo. Muitas pessoas se perguntam assim: pastor, por que certas coisas ainda não aconteceram? A palavra de Deus diz assim: eu te darei o trigo precioso, eu te darei a uva fina, e eu te darei a azeitona preciosa. Quando você ouve essas colocações lá de Joel, é uma palavra profética lindíssima, mas escute isso: trigo, uva e azeitona sem processo é comida de passarinho. Agora, trigo quebrado é pão, azeitona espremida é azeite, e uva pisada é vinho. Você quer viver realidade sem passar pelos processos. Por isso, o justo não tem medo de notícia ruim, porque o processo faz seu coração ficar firmado em Deus. Vocês estão aqui ou não? Então, quando ele chega na sua geografia, ele já desconstruiu o mundo espiritual, construído de forma maligna. Toda ação do diabo aqui na terra, no natural, precisa de uma legalidade espiritual.
Vocês estão aqui ou não? O diabo só pode se manifestar quando alguém dá lugar para que ele se manifeste. Usou o moço de Gadara. E a Bíblia diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Está aí ou não? Então muita coisa que você está vivendo está no espiritual. E você não está vendo no natural manifesto. Por quê? Porque seus olhos estão ainda embaçados. Sua audição ainda está fechada. E aí você não tem como manifestar a revelação. Porque a Bíblia diz que a fé é gerada pelo quê? Pelo ouvir. Então o homem é surdo. Então ele não escuta. Se ele não escuta, não gera. Vocês estão aí ou não? A comunicação não gera vida. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte estão aonde? Na comunicação. Ele não ouve e não comunica. Ele não ouve e não é eficiente. Porque não ouve, não é eficiente e não é eficaz. Então a comunicação dele está bloqueada. Ele está sendo roubado. Ele está inoperante no processo. Meu povo está sendo destruído porque falta o quê? Conhecimento, revelação. Agora, quando Jesus entra na geografia, trazem para ele que uma pessoa que tem esse problema. E eles querem, de fato, uma manifestação da bondade. O Senhor põe a mão nele e ele vai ser curado. Parece um milagre comum, verdadeiro e claro. Só que escute uma coisa importante. Quando trouxeram o homem para Jesus, ele não fez. Não porque ele não pode, é que ele não divide a glória. Vamos, me ajude a pregar. Ele não fez, não é porque ele não tem autoridade, ele tem toda a autoridade nos céus, na terra, embaixo da terra. Por que não fez aquele milagre naquele jeito, naquela forma para aquelas pessoas? Porque Deus nunca divide a sua glória com... Vocês estão aí ou não? Talvez você ainda não viu o manifesto da promessa, porque você está precisando desta promessa ou dessa bênção para mostrar para as pessoas que você fez tudo certo, que você venceu. Não se trata do seu processo, se trata do processo dele. E ele não divide a glória dele nem com você e nem com ninguém. Quando ele faz algo para assinar uma obra. E qual é essa obra? A minha glória não darei a outrem. O que ele faz na minha vida volta para ele. Meu Deus, vocês estão aí ou não? A questão não é se eu prego bem, não é se eu sou conhecido, não é se eu canto bem. A questão é, Deus é glorificado naquilo que eu... Nós estamos equivocados naquilo que a gente faz. Alguém vem, chega e quer pregar. Preguei, arrebentei, cantei muito. Não se trata disso, se trata de uma verdade. Qual verdade, pastor? Deus vai ser glorificado na minha manifestação, quando a minha manifestação me anula e revela, meu Deus, vocês estão aí ou não? Quando o milagre me esconde, mas revela a face do Pai. Quando a bênção me deixa nulo, mas faz o nome dele exaltar. Eu estava pregando numa conferência. Fui o último. Só cheguei no domingo. 1.500 casais. Uma experiência linda que eu tive com o Senhor. Quando eu cheguei para pregar domingo de manhã, o moço que me recebeu falou assim: estamos com 1.500 casais, pastor Jossi. Aí falou assim: pregou Cláudio Duarte, pregou Mac Anderson, pregou Hernandes Dias Lopes. Os caras arrebentaram. Aí ele falou: sobrou domingo para você. Eu falei: que bênção. Aí ele falou comigo assim: olha que bênção. Eu vou te dar 10, separa 11 da manhã, porque eu vou anunciar antes de você pregar que eu vou sortear 3 viagens para Israel. Acabou com a minha mensagem, amada. Imagina você estar aqui no culto, eu vou pregar, eu falo: gente, antes de eu pregar, quero avisar que no fim do culto eu vou sortear 3 viagens para Israel com tudo pago, você e seu marido. Você presta atenção na mensagem? Eu não, eu começo a orar: a viagem é minha, pai. A viagem é minha. Eu falei para ele, falei para o cara, falei: amado, pelo amor de Deus, mano, bota as 3 viagens para depois.
Aí ele falou assim para mim: ó, eu não sei se sobrou um texto da Bíblia para você, porque o Cláudio Duarte, o Mac Anderson e o Hernandes arrebentaram. Aí eu pensei assim comigo: o que eu estou fazendo aqui? Aí, quando foi 10 da manhã, ele me deu a palavra. Estou falando diante de Deus. Eu preguei 18 minutos. Eu não sei se tem lá no céu um anjo que tem granada, mas esse anjo estava lá esse dia. Ele arrancou o pino da granada e jogou lá dentro. Houve uma explosão. Sabe que horas eu saí do auditório? Eu saí do auditório 2 da tarde. O fogo de Deus caiu. Ninguém parava. Ele não sorteou viagem. Está com as viagens até hoje. Agora não dá nem para ir, porque está com guerra para lá. Quem está aí? Aí, olha que doideira. Quando ele pegou o microfone, já 2 da tarde, ele falou assim: ele já está convidado para o ano que vem. Eu falei: cadê o Cláudio? Cadê o Mac? Aí, vendi livro igual água, assinei livro, tirei foto, eu estava aparecendo gente famosa. Recebi convite para pregar, eu estava enjoado. Entrei no carro para ir embora, falei, era domingo, falei, vou correr e vou chegar para o culto para pregar. Eu saí de lá 4 da tarde. Não jantei nada, vamos direto para a igreja. O Wesley estava comigo dirigindo o carro na estrada. O Espírito Santo entrou no meu carro e falou comigo: devolve o que é meu. Devolve o que é meu. Devolve o que é meu. 3 vezes. Falei para o Wesley: para o carro. Falei: estou na rodovia. Encosta no acostamento. Perigoso. Falei: para o carro, encosta no acostamento e desce. Ele perguntou: você está com dor de barriga? Eu falei: não. O que foi? Falei: cara, só desce. Paramos o carro na estrada, desci. Ele desceu, falou: o que foi? Falei: vamos devolver a glória para o dono da glória. E na beira da estrada levantei a mão e comecei a agradecer a Deus, porque dele é a glória, dele é o louvor, dele é a majestade, dele é o sucesso, dele é o êxito. Meu Deus, vocês não estão aqui? Levanta a tua mão e começa a devolver para ele a glória. Meu Deus, faz o nome dele exaltado na tua vida. Faz o nome dele reconhecido na tua vida. Fala para ele: Senhor, eu cheguei até aqui, não foi por meu merecimento, foi pela tua bondade, foi pela tua graça. Se eu estou vivo é a tua graça. Se aquela porta abriu foi tua graça. Se essa igreja está aberta foi a graça. Alguém está aí para glorificar o nome dele essa noite? Alguém está aí para louvá-lo? Toda vez que uma coisa boa na minha vida acontece, eu saio fora para agradecer. Sabe por quê? Deus não divide glória com ninguém. Vou repetir: Deus não divide glória com ninguém. Olha que interessante. Pediram só que ele tocasse com a mão, fizesse o milagre na hora. A despeito de parecer uma boa coisa, ele falou assim: vou fazer do meu jeito. Põe o dedo na cara de alguém e fala para ele: Deus vai fazer com você do jeito dele, no tempo dele, da forma dele, para a glória dele. Vocês não vieram hoje à noite? Vocês estão por aqui? Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Aí ele pegou. Vem cá, meu santo, me ajuda. Vou usar esse abençoado. Temos aqui o nosso mudo surdo. Pegou o cara que trouxeram para ele. Ele literalmente tirou o cara da multidão e levou o cara à parte. O senhor não vai fazer o milagre? Agora não. O senhor não vai cumprir a promessa? Agora não. Mas nós trouxemos ele para o senhor abençoar. A hora que eu quiser abençoar, eu abençoo. Pôs o cara à parte. Meu Deus. Você sabe que esse ano de 26, esse primeiro trimestre, Deus te pôs à parte. E você não está entendendo nada. Fica aqui, amado. Foge não. Tu agora é surdo. Você falou assim: esse ano vai ser tudo diferente. Aí Deus pegou você e está tirando você dos processos, escondendo você, mexendo na tua estrutura, mexendo na tua casa, mexendo na tua família. Amado, o nosso Deus não abre mão.
Ele não abre mão de ser o autor e o consumador da obra dele na nossa vida. O amor dele é tão sinistro que ele pegou a palma da mão dele e escreveu o teu nome lá na palma. E quando o diabo vai falar de você, ele fala assim: tem dono, tá? Não, você não está me ouvindo pregar. Fale para alguém: tem dono. E o dono tem ciúmes. E o dono é exclusivo. Você é a menina dos olhos dele, você é exclusivo. Aí quando ele pôs o homem à parte, ele ficou só ele e o homem. A Bíblia não diz que a multidão não veio, mas diz que ele ficou com o homem à parte. Talvez a galera ficou perto vendo. E quando ele ficou à parte, ele fez uma coisa estranha. Ele pôs os dedos nos ouvidos. Ficou de cara e pôs o dedo nos ouvidos. Você chegou aqui na mão do agiota. Você chegou aqui na mão do diabo. Você chegou aqui na mão da doença. Você chegou aqui na mão da raiva, da revolta. Você chegou aqui na mão do abandono. Você chegou aqui na mão da crise. Mas esta noite é uma troca de mãos aqui. Você está na mão do oleiro. Você está na mão do oleiro. Você está na mão potente daquele que está fazendo uma grande obra. Não é no seu ouvido, é na sua vida. Meu Deus, vocês estão aí ou não? Não, você não me ouviu. Eu vim declarar que essa noite há uma troca de governo. Há uma troca de mãos aqui. Ele te pôs na roda, ele te pôs na mesa, ele pôs água, pegou o vaso quebrado e está fazendo um vaso novo, vaso para a honra, vaso para a glória. Meu Deus, vocês estão aqui ou não? Fale para alguém: você está na mão dele. É processo, é trabalhar. Aí, com a mão nos ouvidos, tirou a mão, uma delas, abriu a boca. Na Bíblia está assim: pegou saliva, põe a língua para fora e tocou. Só que no original não está assim. No original está assim, ó: tirou uma mão, abriu e cuspiu. Pegou uma partícula dele e jogou dentro. Por quê? Porque ele identificou que o problema não era na audição, era profundo. Vocês estão aí ou não? Meu Deus, vocês não estão me ouvindo pregar. Eu vou pregar até você receber. E essa vai ser uma noite de grandes liberações nessa casa. Você está aí ou não? Eu sinto o Espírito Santo na casa assim, ó, trabalhando. Ele identificou que o problema da audição não era no ouvido, não era na forma de ouvir, era intrínseco, era dentro dele. Citei que a mulher sangrou quanto tempo? Ela sangrou quanto? Diga: sangue é vida. E quando alguém sangra, ela joga fora a vida. Você chegou aqui sangrando no seu casamento, na sua empresa, no seu ministério. Meu Deus, vocês não estão aqui. A Bíblia diz: porque ela sangrou, ela perdeu todo o dinheiro que ela tinha, ela perdeu toda a energia que ela tinha, ela perdeu todos os sonhos que ela tinha, ela perdeu todas as relações que ela tinha. Ela sangrou. Você está aí ou não? Quando ele pega saliva e joga dentro, ele está dizendo: você vai parar de sangrar. Vocês estão aí ou não? Tu pode ter vindo de outro ministério, mas lá você sangrou. Lá você era adorador, lá você era do balé, da dança, da coreografia, das missões, filha de pastor. Vocês estão aqui ou não? Eu estou pregando para quem está aqui, não estou pregando para quem não veio não. Deus trouxe quem tinha que vir, amado. Deus não erra endereço. Essa igreja para de sangrar. Aqui não é o lugar para você se esconder, aqui é o lugar para você ser manifesto. Meu Deus, vocês não estão me ouvindo? Alguns chegaram aqui na UTI, maca,
não quero mais servir a Deus, não quero mais me envolver com o ministério, não quero ter nenhuma atividade espiritual, só estou vindo para tomar ceia de vez em quando e para ter um lugar para ouvir a palavra. Eu vim declarar: esse ano é o ano que você para de sangrar. Esse ano é o ano que você para de jogar vida fora. Esse é o ano que você para de jogar dinheiro fora. Esse é o ano que você desiste de sonhos. Esse é o ano que você para de estar paralisado e volta a ser ativado para viver todo o seu potencial. Como mulher ela sangrava, e se sangrava não gerava vida, não gerava bebê, não podia gerar como mãe. Mas quando ela tocou na orla dele, o sangramento secou, a ferida fechou, a alma adoecida foi sanada. Eu vim de Campinas autorizada a declarar: sangramentos param agora. Ou joga a mão para cima e declara: a minha casa para de sangrar, a minha casa está autorizada por Deus a prosperar. Alguém faça alguma coisa adorando o nome do Senhor essa noite. Está sangrando. E muitas vezes a gente acha que a sede da nossa espiritualidade é a mente. A mente é o lugar dos pensamentos. Alguns acham que é do coração, mas o coração espiritual não é aqui no peito, o coração espiritual é nos rins. Vocês não estão aqui? Davi disse assim: os meus rins estremecem quando a tua presença é manifesta. Vocês estão aí ou não? Vieram ou não? Eu estou pregando para quem crê na palavra. O que é que ele está fazendo? Ele está trazendo remédio para o sangramento, porque a Bíblia diz assim, ó: do seu interior fluirão, do seu interior fluirão. Meu Deus, joga a mão para cima, estou profetizando. Você para de sangrar e volta a fluir. Você para de sangrar e volta a fluir. Flui outra vez, sonhe outra vez, sonhe mais alto, creia na palavra. Vem uma temporada de colheita. Vim declarar: a escassez acaba hoje. O tempo da abundância é manifesto nessa casa. Deus não consulta passado para decidir futuro. Deus mandou dizer: flua, 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 flua. Vamos, joga, abra a boca, começa a glorificar. Abra a boca, comece a adorar. Volte a compor, volte a sonhar, volte a construir, volte a manifestar. Meu Deus, vocês estão aqui ou não? Seja cheio do Espírito Santo, diz o Senhor esta noite. Vocês estão aí ou não? Vocês estão aí ou não? Você veio ou não? Em nome de Jesus, estou liberando uma palavra. Você vai criar uma crise para o ministério dele. Por quê? Vai ter tanta gente disponível para servir que ele não vai saber onde colocar. Meu Deus. Vão nascer novos ministérios, vão nascer novas lideranças, vão nascer reis aqui, porque onde tem profeta tem que ter rei. Rei tem unção para ganhar recurso e para patrocinar a obra. Vim declarar: os tempos do seu sangramento acabaram, virtude está sendo liberada. Volte a sonhar, volte a reformar a casa, conclua a obra, conclua a faculdade, se matricule nela, fale inglês, comece um negócio, veja, sonhe alto. Deus está liberando uma palavra de manifestação de graça aqui essa noite. Essa igreja vai ficar pequena para aquilo que Deus está entregando aqui no pingo. Meu Deus, é pingo d'água, mas é só pingando, porque aqui é fonte, é poço que tem água, é poço que jorra, é poço que manifesta a graça. Meu Deus, eu queria uns 3 ou 4 pentecostais para abrir a boca e glorificar, orando e adorando e ministrando. Vamos encerrar. Aí ele voltou, os 2 dedos no ouvido. Aí não olhou mais para o homem, olhou para cima. Olhou para onde?
Você precisa pedir a Deus graça para quando você lê a Bíblia, lê as Escrituras, você pegar papel, caneta e começar a grifar, marcar, para você ver as movimentações de Deus, para você compreender que o que Ele está fazendo não é uma coisa comum, é uma coisa extraordinária, para você aprender a se mover na vida. Hoje fala tanto de foco, de visão. Foco é uma coisa que concentra, que expande. Você está aí ou não? Foco não é limitação, é concentração que expande. A Bíblia declara que Abraão estava na tenda. Gênesis 18, brigou com Sara, saiu para o lado de fora. A luta dentro de casa ficou tão grande que ele foi para fora. E no maior calor do dia, deitou no chão, desistiu da vida. Ele desacorçoou. Ele era homem do deserto, ele era homem de caminhada no deserto. Ele entendia de insolação, de morte, de temperatura. Ele desistiu, ele falou: minha luta é muito grande em casa. E ele deitou. Quando ele deitou, deu uma olhada, viu um. Aí a Bíblia diz que ele viu um, ele ajeitou a posição e focou, viu três. Não, você não está me ouvindo. Focou, viu três: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Quando ele focou, ele viu que a própria Trindade estava aproximando, porque toda a tua luta, Deus tem interesse na tua vida, que é tão grandioso, que Ele não vai permitir que você desista. E na hora da sua angústia, Ele chega com socorro. Fale para alguém: está chegando socorro. Fale para alguém: está chegando socorro. Está chegando socorro habilitado. Está chegando gente preparada. Meu Deus, vocês não estão me ouvindo? Vocês não... Pingo d'Água está me ouvindo a pregar? Não sei se você está me ouvindo. Você está por aí? Então ele focou. E quando ele focou, a Bíblia diz que ele mudou a posição da cabeça. Ele ergueu a cabeça. Jesus chegou depois de uma frustração tremenda, porque seu primo tinha perdido a cabeça. Ele foi para o deserto. Escute isso, foi para onde? Ele estava frustrado, humanamente falando. João Batista, seu primo, precursor do seu ministério, tinha acabado de perder a cabeça. Foi para o deserto. Entrou no deserto. Quando entrou no deserto, estava ele e os 12. De repente tinha 5.000 homens. Agora veja, ele está no deserto, ele, os 12 e 5.000 homens. Só que a multidão tinha 20.000, porque tinha mulheres, velhos e crianças. Está aí ou não? Olha a matemática. Jesus, 12, 5.000, 20.000. Só que tem um cenário se construindo. Ele está frustrado, vai transformar frustração em manifestação. Ele começa a pregar a palavra. Isso é foco. Ele começa a pregar a palavra, começa a curar os enfermos. Começa a curar os enfermos, o tempo passa. De repente a galera falou: ficou tarde, tem muita gente, é melhor despedir essa galera, porque senão eles vão morrer aqui no deserto ou vão morrer na volta para casa. Ele falou assim: não, a minha frustração não vai ficar uma frustração maior. Meu Deus, vocês não estão me ouvindo? Eu vou alimentar a multidão. A gente vai dar comida para todo mundo. Alguém falou: precisa de muito dinheiro. Está aí ou não? Ele falou: não preciso de muito dinheiro. Eu só preciso de alguém que tenha a oferta. Conte comigo. Jesus, 12, 5.000 homens, 20.000 pessoas, só um menino ofertou. Deus não precisa de muito, só de um menino que tenha. Agora, você acha que aquilo foi um cenário tremendo, e às vezes você só olha para a multiplicação. Vou te mostrar o que aconteceu. Ele mandou organizar grupos de 50, grupos de 100, e quando ele fala e organiza o processo, estão trazendo o pão e o peixe do menino para a mão dele. Agora escute isso. O milagre é muito mais amplo. E eu quero mostrar isso para você nas Escrituras. Quando você olhar o trabalhar de Deus, se você não focar, você perde os detalhes. Quando dividiu a galera, ele disse assim: olha, estava onde? Estava no Onde é que estava? No deserto. Só que quando ele mandou a galera sentar, ele disse assim: mande a galera sentar. E a Bíblia diz assim: e sentaram em relva verde.
Não, você não está me ouvindo. Ele estava onde? Mandou dividir em grupos, mandou trazer o pão do menino, mandou a galera sentar. Antes que a galera sentasse, ele já transformou o deserto. Eles sentaram em relva, porque o pastor leva suas ovelhas aos passos. Não é só pão que está sendo multiplicado, Deus está ressignificando todo o deserto. Vamos, me ajuda a pregar. Você está aqui achando que Deus vai fazer um milagre com você? Ele vai ressignificar a sua vida. Vocês vieram hoje à noite ou não? Fala para alguém: Deus vai ressignificar a sua história. Deus vai dar sentido para o teu futuro. Deus vai dar caminho para a tua família. Deus vai abrir porta onde não tem. Meu Deus, vocês estão aí ou não? Para você é um ponto final, para Deus é um recomeço. Meu Deus. Vamos, Adevec, vocês estão comigo na palavra ou não? Você acha que Deus só vai gerar uma cura? Que cura, amado? Ele vai gerar cura, Ele vai gerar salvação, Ele vai gerar novas histórias, Ele vai gerar novas conexões. Deus é o Deus do mais do que o bastante, meu Deus. E aí quando a galera senta em pasto verdejante, ele pega o pão na mão. Quando pega o pão na mão, ele para de olhar para o deserto, para a multidão e para o homem surdo. Ele olha para cima. Por que ele olha para cima? Porque todo socorro não vem de baixo. Ninguém recebe nada na terra se do céu. Fala para alguém: o céu já liberou. Meu Deus, vocês não estão me ouvindo pregar. Vamos, diga: o céu já liberou. Salmo 119 diz assim: a palavra do Senhor já foi liberada nos céus. Deus já falou que a vitória é possível, já falou que a porta está aberta, já falou que Satanás vem por um caminho, mas por 7 ele vai fugir. Contra você não vale encantamento, não vale oração contrária, não vale macumba, não vale fofoca, não vale postagem enganosa, mentirosa. Vim declarar. Meu Deus. E olha que coisa tremenda. Ele olha para o pai e fala: Pai, graças te dou. Não está pedindo, está agradecendo. Por quê? Porque já está feito. Meu Deus, vocês não me ouviram. Ele não está pedindo porque ele está agradecendo, porque já está feito. Graças te dou. Quebra o pão, não quebra o peixe. Por quê? Porque o que é de Deus não é quebrado, mas o que é nosso precisa ser quebrado para ser multiplicado. Vamos, me ajude a pregar. Põe na mão dos discípulos. Os discípulos alimentam a multidão. E ele fala assim: recolhe o que sobrou. E sobra quanto? Quanto é que sobra? Diga: 12 cestos. Aí ele não diz assim, olha como é a conjugação do verbo. Ele não diz: teremos 12 cestos. Ele diz: temos. E olha para ele assim: vocês já têm. Fale para alguém: você já tem. Não é você terá, você já tem. Você já tem. O que é que eu tenho? Provisão. O que é que eu tenho? Sustento. O que é que eu tenho? Futuro. O que é que eu tenho? Legado. O que é que eu tenho? História. Meu Deus, vocês não estão me ouvindo. O que é que eu tenho? Um poço d'água viva no deserto. Você não tem, veja, você não terá, você já tem. Você já tem a provisão de 26, você já tem a provisão de 27, você já tem a provisão de 28. Tem guerra para lá, tem confusão para cá, mas o Pai é maior que o pão, o provedor é maior que a necessidade. Meu Pai, vim declarar: você já tem. Diga: eu já tenho 12 cestos. Jesus foi olhar a realidade de Lázaro morto. Olhou para o túmulo e falou: tira a pedra. A galera tirou. Só que antes de falar do milagre, ele olhou para cima e disse: Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve, mas eles precisam crer. Lázaro, sai para fora. Pastor, o que o Senhor veio fazer aqui essa noite? Simples. Vim mudar o teu olhar, vim mudar o teu foco e vim ativar sua fé. O socorro está chegando.
salmista disse: eleva os meus olhos sobre os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de cima, o meu socorro vem de Deus, o meu socorro vem daquele que fez os céus, a terra, e a palavra dele não volta. Só depois de olhar para cima, ele olhou para o homem outra vez, e aí com os 2 dedos bradou: Efata, abre-te. Efata, abre-te. Vamos. Abre-te. Aqui você vai ver que a audição foi aberta. E eu vou falar disso agora. Mas quando ele liberou essa palavra, o céu abriu, a porta abriu, o caminho abriu. Levanta a mão direita, 26. Céus abertos, portas abertas, caminhos abertos, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É a Shalom de Deus na tua casa. Meu Deus, alguém grita bem alto: Efata. Deus está abrindo, Deus está escancarando uma nova temporada diante de nós. Nosso problema não é Brasília, nosso problema é que em cima o trono ainda está ocupado e Ele tem a última palavra. Vamos, faça alguma coisa glorificando o nome do Senhor. Vou pedir para ele vir baixinho agora para você ouvir isso. Por que esse milagre foi posto à parte e é tão interessante? Simples. A fé é gerada quando a gente ouve. A Bíblia diz que a fé é gerada quando ouvimos e ouvimos e ouvimos e ouvimos a palavra de... Quando a sua audição, ela se torna uma audição capacitada, habilitada, dentro de você é gerado algo. Isaías vai dizer assim: aquilo que eu ouço cria vida dentro de mim. E o texto sagrado assim: eu ouvi, eu criei, eu falei. Não, vocês estão me ouvindo. Se eu creio, eu falo. Vocês estão me ouvindo? Samuel servia a Eli. Deus chamou Samuel. Samuel levantou e foi falar com Eli. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Na terceira vez, a Bíblia diz que Eli já não ouvia Deus e não via mais sua glória. Mas ele entendeu que Deus estava chamando o menino. E a Bíblia diz assim: Samuel não conhecia a voz do Senhor. Meu Deus, vocês estão aí ou não? Então Eli instruiu o garoto: quando a voz te chamar, responde, fala, que o teu servo ouve. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O mundo de hoje secularizado, pessoas importantes são pessoas visionárias. Deus não está atrás de visionários, Deus está atrás de auditivos. Você não está me ouvindo? Mais importante do que ver é ouvir. Pessoas espirituais são pessoas auditivas. Um moço chegou no meu escritório. Quando olhei ele de terno, sapato, bolsa, eu falei: está aqui um cara de fina estampa. Sentou na mesa, sentei na minha mesa, ele sentou na minha frente e começou a falar. Quanto mais ele falava, mais perturbado eu ficava. E ele falava e mais ele falava, mais o ambiente ficava saturado. O Espírito Santo falou comigo: ele está tentando esconder de você, mas ele não pode esconder o que os meus olhos veem. Falei para ele: você pode parar de falar, querido? Ele falou assim: estou falando muito, né, pastor? Eu falei: não, você só não está falando a verdade. Aí falei para ele assim:
Era a ocasião de você entrar na minha sala para pôr à prova a minha espiritualidade? Ele falou assim: o quê? Você antes de entrar nessa sala falou. Eu não ouvi, mas o Espírito Santo ouviu e ele me falou. Você falou antes de entrar nessa sala. Duvido que ele saiba quem eu sou. Porque eu não acredito que ele é isso que ele prega. E eu não acredito que Deus fala com ele. Ele ficou mudo. Olhei para ele e falei para ele: e também, quanto tempo você esconde essa ferida da sua alma? E quanto tempo você esconde esse homossexualismo na sua vida? Ele quase caiu da cadeira. Porque ele não sabe que o Espírito Santo é dedo duro. Fale para alguém: o Espírito Santo é dedo duro. Tu esconde, mas ele vai lá e revela. E a Bíblia diz: ele não deixa de falar nada com os seus santos profetas. Vocês estão aqui essa noite ou não? Não finge que você não ouviu e não finge que você não viu o que eu estou falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Você sempre achou que o segredo de Elias é que ele era um homem poderoso que trazia fogo. O segredo de Elias é que ele ouvia a voz. Você já leu isso na Bíblia? Vou te mostrar. Ele estava lá no Monte Carmelo. Tinha Israel inteiro no Carmelo. E só um homem disse isso: eu ouço barulho de abundante chuva. Onde é que Elias caiu? O dia que ele foi para o palácio e Jezabel mandou um recado do inferno. E o recado do inferno desafinou o ouvido dele. Meu Deus, vocês estão aqui ou não? A voz maligna quer desafinar o seu ouvido absoluto, porque as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. É disso que se fala isso. O homem não ouvia, então não comunicava, porque o que eu creio gera vida dentro de mim, mas o que eu falo gera vida onde eu estou. Como é que a terra foi formada? A terra era sem forma aí? Quem disse isso? As Escrituras e o autor. Não foi Deus que disse isso. A Bíblia diz que Deus viu que a terra era. Porque Deus não fala ali outra coisa a não ser vida. Porque o que Deus fala estabelece. Se Deus tivesse dito que a terra era sem forma e vazia, até hoje o caos estava estabelecido. Quando ele viu o caos, ele liberou uma palavra de vida. Ele disse assim: tudo ache seu devido lugar. Todas as coisas foram feitas pelo poder da sua palavra. O que é que ocorre aqui? Esse homem não tem voz. Meu Deus, vocês estão me ouvindo ou não? Você, para falar, precisou do dia que você saiu do ventre da sua mãe, que cortasse o cordão umbilical, deram um tapinha, você acha que foi para você chorar? Não tem nada a ver com choro, é para te assustar no reflexo. Porque se você mostra reflexo, você é perfeito e pleno. O reflexo faz você soltar a voz. Tem voz. Se tem voz, tem ouvido. Se você não solta a voz, você não tem ouvido, tem deficiência. Então chamamos isso de deficiência física. O homem não só tinha uma deficiência física, tinha uma deficiência espiritual. Quando Deus visitou Zacarias do lado direito do altar, o anjo chegou e falou para ele: tua oração foi ouvida. Ele falou o quê? Não creio, o tempo já passou. O anjo disse para ele: eu não posso revogar o que Deus decretou. A tua mulher está em casa e vai ter um filho, que é promessa. Mas você sai do altar de boca fechada. Então, no ministério dele, quando ele foi para fora, ele não podia abençoar o povo e nem pregar a mensagem. E quando ele entrou na casa dele, ele era mudo, não podia falar. Fala comigo: o poder da vida e da morte estão na minha língua. Você tem que parar de emprestar sua boca para o diabo. Vou repetir: você tem que parar de emprestar sua boca para o diabo. Porque o que você fala ou comunica a vida ou comunica a morte. Fala comigo: eu falo bênção, não falo maldição. Eu falo cura,
Eu não falo doença. Vocês estão aí ou não? Eu falo prosperidade. Eu não falo miséria. Porque o poder da vida e da morte, digo, o poder da vida e da morte estão na minha língua. Pega teu dedo de profeta, põe na cara de alguém e abre a boca e fala para ela: você é abençoado e ponto final. Meu Deus, vocês não estão aqui. Fale para alguém bem alto, para ela ouvir sorrindo: você é uma bênção e ponto final. Maldito é Satanás, derrotado é o diabo, triste é o inferno. Meu Deus, vocês não vieram. Vocês estão aí ou não? Para de chamar seu carro, para de chamar sua casa de inferno. Para de chamar seu carro de lata velha. Para de falar do seu emprego, da sua empresa de droga. Para de falar do seu corpo: ah, meu corpo é isso, meu corpo é aquilo. Quando você abrir sua boca, você tem que se comportar como filho. Tem filho aqui essa noite ou não? Eu estou sozinho. Essa não é reunião de órfãos e nem a reunião da DEVEC. Essa é a reunião dos filhos. Tem filho de Deus aqui essa noite ou não? Comporte-se como filho. Comporte-se como quem tem conhecimento das Escrituras. Quando você vê uma realidade estranha, você não precisa negá-la. É impossível, mas Deus pode. É ponto e vírgula. É impossível, ponto e vírgula, mas Deus pode. É difícil, mas Deus faz. Meu Deus, vocês não estão aqui. Eu vim declarar: é tempo de luta, mas a vitória é. De quem é a vitória? A vitória é nossa pelo poderoso nome. Estou encerrando. Puxa, a hora já foi. Perdão, mano. Aquele homem não falava. E olha o que a Bíblia diz. Quando a boca dele abriu, ele falou desembaraçadamente. Você precisou aprender a falar. A pastora pegou a filhinha dela e começou assim: mamãe, papai. E até hoje ela está na escola para abrir a audição e aprender a comunir. Quando Deus toca na vida daquele homem, a voz profética é ali. O que é que eu vim fazer aqui essa noite? Desbloquear você. Pela fé, Deus vai abrir seus ouvidos. E você vai parar de precisar de profecia do outro. Porque você vai ser o profeta da sua própria história. Alguém está aí ou não? Você vai ser o José da sua casa, o resgatador da história da sua família. Alguém está aí ou não? Meu Deus, quando eu entro em casa, ponho o pé, eu falo: essa casa está cheia da bênção de Deus. Essa casa está cheia da graça do Senhor. Quando eu levanto todo dia, eu digo: esse é o dia que Deus fez, vou me alegrar nele. Todo dia eu saio por aí, eu falo: eu sei em quem eu tenho crido. Bala perdida não vai chegar, a seta não vai chegar, e se chegar vai cair para a direita, vai cair para a esquerda, porque a minha casa, a minha vida está guardada pela poderosa palavra. Meu Deus, alguém está aí para glorificar o nome do Senhor ou não? O homem começou a comunicar. O homem começou a falar desembaraçadamente. As pessoas olhavam para ele. É por isso que o milagre é inédito. Sabe por quê? Ele não só recuperou a audição, ele tinha voz. Fale para alguém: você sabia que você tem voz? Você acha que você tem vida porque seu coração bate. Você acha que você tem vida porque os seus olhos enxergam. A vida está... Vou repetir: a vida está na voz. Dia 22 de março do ano passado, a minha sogra morreu no meu colo. Era meu aniversário de casamento, 10h10 da noite. Ela estava no meu colo. E o médico falou assim: abraça ela que ela está morrendo. O primeiro sintoma da morte foi essa: a voz foi embora. Quando a voz foi embora, ela apagou. Quando Jesus ressuscitou o menino lá na cidade de Naim, pôs a mão, parou o processo, chamou ele à vida. Sabe qual foi a primeira coisa que voltou? A voz. O que é que Deus está devolvendo a essa igreja? Mais membros? Maior espaço? Isso é coisa simples. Ele está devolvendo a voz profética.
Não, vocês não estão me ouvindo. Ele está devolvendo a voz profética a essa casa. A Bíblia diz: os milagres seguirão aos que creem. O ano passado foi o ano mais difícil da minha vida. Sabe quantas pessoas foram curadas de câncer lá na igreja? 142 pessoas foram curadas de câncer. Meu Deus, vocês não ouviram, vou repetir. 142 pessoas foram curadas de câncer sem ninguém pôr a mão. Não tem a ver com estar pregando, não tem a ver com muita oração, não tem a ver com muita adoração, tem a ver com uma verdade. Os filhos estão na casa e a voz profética está sendo liberada. Se prepare para a maior temporada da sua vida. Se prepare para o maior tempo desse ministério. Se prepare para ver a sua casa autorizada por Deus a prosperar. Se alguém crê, dá um brado de vida. Vamos, faça alguma coisa glorificando o nome do Senhor. Eu estou pregando aqui, Deus está indo na minha casa em Campinas. Eu estou pregando aqui, Deus está indo lá no hotel onde eu estou hospedado. Eu estou pregando aqui, Deus está indo lá na sua casa agora. Tem anjos entrando lá para trazer a vitória que Deus prometeu à sua família, à sua casa. Alguém dê um brado de vitória, solte a sua voz e declare: eu estou vivo, Efata.